Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal. E eu quero começar a reflexão de hoje fazendo uma pergunta para você. Como está o seu coração nesse tempo turbulento em que nós estamos vivendo? Você ainda tem esperança? Você ainda continua com sonhos? A sua fé continua firme e inabalável? Eu quero refletir com você nessa oportunidade o seguinte tema. É uma pergunta. Eu quero que você me ajude a responder essa pergunta. Ainda existe esperança? Quando você olha para um lado, olha para o outro, olha para a política, olha para a economia, olha para a sociedade, olha para as famílias, você pode responder essa pergunta: existe esperança? Eu gosto muito do livro de Salmos, eu acredito que todo cristão ama esse livro, embora não é nele que nós vamos refletir hoje, mas tem um salmo que eu acho maravilhoso, que o salmista, ele faz uma pergunta, ele faz uma colocação assim: eleva os meus olhos para o alto, de onde me vem o socorro? E ele responde essa pergunta dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A pergunta que eu volto a fazer para você: de onde vem o seu socorro? Aonde está a sua esperança? Ainda existe esperança? Vamos tentar responder essa pergunta na reflexão de hoje. Para isso nós vamos orar, pedir a Deus que nos dê a orientação do Espírito Santo. Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente te agradeço, Pai, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua bendita palavra, Pai. Te agradeço pela salvação que é dada através da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradeço, meu Deus, pelo chamado do Senhor, chamando a nós para sairmos do mundo e vivermos na tua presença. Te agradeço, Pai, pela santificação que o Senhor nos concede. Te agradeço, meu Deus, porque fomos adotados pelo Senhor para vivermos no teu reino e fazermos a tua vontade. Agora, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que fale aos nossos corações através desta reflexão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para responder essa pergunta, ainda existe esperança? Eu quero chamar você a refletir comigo no capítulo 12 do profeta Isaías. São apenas 6 versículos que eu tenho certeza que vai abençoar muitíssimo a sua vida. Mas antes de nós lermos esse texto, antes de nós meditarmos ele, eu quero que você entenda como que o povo vivia quando Isaías recebeu essa orientação de Deus para compartilhar com o povo. O cenário que o reino de Israel estava vivendo, o povo de Deus estava vivendo, era o reinado de Acaz, que estava reinando em Judá. Acaz foi um dos piores reis de Israel. Uma das coisas que ele fez, naquela tradição do povo de oferecer sacrifício, oferecer o melhor, ele ofereceu o seu filho como sacrifício, e o sacrifício queimado, ele queimou o seu filho. Quando o povo de Deus passa por alguma ameaça, o que nós aprendemos? Se o desemprego bate à nossa porta, se a tentação bate no nosso coração, se há alguma desestrutura na vida da família ou da igreja, qual é a nossa principal arma? Qual é o recurso que nós temos para usar, que aprendemos na palavra de Deus? É voltarmos desesperadamente para Deus, em oração e de coração quebrantado. É isso que Deus nos ensina. Mas esse rei, quando o rei de um país chamado Síria o atacou, ele pegou e teve uma ideia, uma horrível ideia. Ele pegou todo o ouro, toda a prata, que eram aos montões, depenou o templo todinho, arrancou tudo, e mandou para um outro rei, o rei da Assíria, e falou: faz uma aliança comigo para derrotar o meu inimigo. Aquilo que ele chamava de inimigo, era na verdade os seus irmãos, que o reino de Deus estava, o povo de Deus, as 12 tribos de Israel havia sido dividido em norte e sul,
Então agora estava um reino lutando contra outro. E ele faz aliança com uma nação estrangeira para trazer destruição para os seus próprios irmãos. Nesse cenário, eu imagino que o coração do povo estava desfalecido, sem esperança, com medo, sem razão de viver. A orientação deles deveria vir do seu rei, e o seu rei estava fazendo sacrifícios de criança. O seu rei estava tirando a beleza do templo e fazendo aliança com povos estranhos. O seu rei estava levando os irmãos a lutarem contra próprios irmãos. Então tudo isso estava arruinando a vida daquele povo. Mas ali tinha um profeta, ali tinha um homem de Deus. Ali tinha a voz do Espírito Santo para falar com aquele povo. E eu quero desde já dizer para você que você precisa buscar um local onde a voz de Deus seja proclamada. Onde homens de Deus têm coragem de abrir a Bíblia e ensinar a verdade. Talvez você foi chamado para ser este profeta desse tempo. Você pode ter sido chamado para ser luz para este tempo, para mostrar à sua família, para mostrar aos seus vizinhos, para mostrar aos seus amigos, que existe uma esperança sim. E a primeira lição que nós encontramos em Isaías capítulo 12, nos versículos 1 e 4, é que existe esperança quando nós olhamos o futuro. Quando nós olhamos para o cenário atual, qual o cenário atual do Brasil, do mundo hoje? É o vírus chamado Covid-19. É uma economia que está em colapso. É uma política que está corrompida. É uma briga partidária que só traz desestrutura. Diante desse cenário horrível, diante dessa catástrofe que nós estamos vivendo, com um grande número de desemprego, um grande número de mortes, de hospitais lotados, de medo, de angústia, de segurança, a palavra de Deus nos convida a tirar os olhos deste cenário e colocar os olhos no futuro que nos aguarda. E o futuro que nos aguarda está escrito aqui no capítulo 12, verso 1 e o verso 4, que diz assim: naquele dia dirás, graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. O versículo 4 diz assim: e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai conhecidas entre os povos as suas obras e proclamai como o seu nome é majestoso. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz um convite para nós. Tira os olhos do cenário de desgraça. Tira os olhos da ruína do nosso tempo e coloca os seus olhos, vamos colocar os nossos olhos num local de esperança. Onde é esse local? O texto fala assim: naquele dia dirás, graças te dou. Que dia é esse? O dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. O dia em que a igreja do Senhor não tiver mais que conviver com a tragédia do pecado. O dia que a igreja não tiver mais que conviver com as falcatruas deste mundo, mas que ela puder viver na eternidade ao lado de Jesus. Esse dia será o dia onde a nossa esperança será renovada, onde não vai existir mais medo, onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais dor, onde Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas que insistirem em correr. Meus amados e queridos irmãos, a minha palavra para vocês nessa oportunidade é que existe esperança sim, quando nós olhamos para o futuro, quando nós olhamos para Jesus, quando nós tiramos os olhos dos problemas e colocamos ele em Deus, onde o texto diz para nós colocarmos, diz assim: graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Deus vai confortar o seu povo, Deus trará esperança para o seu povo, Deus renovará as forças do seu povo. E a segunda lição que eu quero compartilhar com você, nesse tema, essa pergunta que nós estamos respondendo: ainda existe esperança? Sim, existe esperança quando minha força vem de Deus. O versículo de número 2 nos diz assim: Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força
e o meu cântico, ele é a minha salvação. O profeta Isaías, o seu próprio nome, já diz isso. Deus é a minha salvação. E Isaías está dizendo aqui para nós, inspirado pelo Espírito Santo, existe esperança quando a força não vem do braço do homem. Quando a nossa força não vem de um governo, quando a nossa força não vem de um poder econômico, quando a nossa força não vem de uma denominação religiosa, mas a nossa força, ela vem de Jesus. A nossa força vem do céu. A nossa força vem do trono de Deus para abençoar o seu povo. Então nós temos que buscar a força que vem de Deus. Olhe mais uma vez o verso 2. Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Eu faço uma pergunta para você, meu querido irmão. Quem é a sua salvação? Quem é a força que você tem buscado para alimentar a sua alma? O texto diz que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força, é o meu cântico, é a minha salvação. Aqui o texto está mostrando para nós, não só nos dará força, mas fará de nós adoradores comprometidos com a palavra de Deus. Isso é esperança, meus irmãos. Isso é conforto para os nossos corações, isso é alegria para as nossas almas. Sim, existe esperança quando a minha força vem de Deus. E eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que a força que você tem buscado seja buscado na presença de Deus. E a terceira lição que eu quero compartilhar com os amados irmãos nessa oportunidade. Sim, existe esperança. Respondendo essa pergunta mais uma vez, eu digo sim, existe esperança. Quando minha força vem de Deus. E além do... Troquei aqui, eu citei o segundo, deixa eu repetir. Sim, existe esperança quando eu bebo na fonte certa. Veja no versículo 3. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria. Isaías está mostrando para o povo que está olhando, o que eles estão vendo? A população está vendo uma terra árida, está vendo um deserto, está vendo uma ruína, está vendo uma secura, está vendo um cenário de desesperança. Isaías está dizendo para eles, meus irmãos, é hora de nós tirarmos os olhos do deserto, é hora de nós tirarmos os olhos da sequidão, da vida sem esperança. É hora de nós colocarmos os nossos olhos na fonte de esperança que é Jesus. Então ele vai mostrar para nós, como eu já li no verso 3, nesse dia nós vamos tirar a água das fontes da salvação com alegria. Nessa caminhada da vida cristã, existem momentos em que nós vibramos, existe momento em que nós damos pulos de alegria, mas existe aqueles momentos em que nós choramos. Existe aqueles momentos em que nós nos angustiamos e sentimos medo, sentimos tristeza, sentimos desanimado, temos vontade de parar, não conseguimos enxergar um vislumbre de futuro. Neste dia que a sua alma estiver tão triste e angústia desse jeito, eu convido você, meu querido irmão e minha querida irmã, a voltar os seus olhos para as fontes da salvação, como diz o verso 3. Tirareis águas das fontes da salvação. A mulher pecadora, lá de João 4, Jesus fala assim, se você soubesse quem sou eu, você me pediria e eu te daria água da vida. Jesus está aqui para saciar a sua sede. Jesus está aqui para confortar, consolar e animar o seu coração, para trazer esperança para a sua alma. O meu desafio para você é: aprenda a confiar tão somente em Jesus. Aprenda a descansar nas promessas de Jesus. Colocar a sua esperança em Jesus. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com você. Pela quarta vez, eu vou responder essa pergunta que eu fiz no começo. Ainda existe esperança?
sim, com certeza sim, existe esperança, porque tudo isso vai passar. O versículo 5 e 6 nos diz assim: cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Isaías conclui dizendo para nós que o santo de Israel, a igreja é o Israel de Deus, o santo de Israel é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Consolador, o nosso Resgatador. E ele diz que ele está no meio de nós. Por isso nós não temos medo, não precisamos ter medo, não precisamos desesperar, não precisamos perder a esperança, não precisamos nos acovardar, porque a nossa esperança viva, a nossa esperança está viva e a nossa esperança é Jesus. Existe um dito popular que a maioria das pessoas dizem assim: a esperança é a última que morre. E eu quero afirmar para você que se a esperança morre, ela não é esperança. Mas a minha esperança e a esperança dos salvos, a esperança daqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, essa esperança é Jesus. E essa esperança já venceu a morte. Por isso o texto diz que nós devemos cantar ao Senhor porque Ele fez coisas grandiosas. Quais são as grandes coisas que Deus já fez? Se nós abrirmos as nossas Bíblias e olharmos para aquilo que Deus já fez. Primeiro, Ele criou tudo isso do nada. Segundo, Ele sustenta tudo isso com seu braço forte. Ele criou o homem e deu o fôlego da vida para o homem. Ele viu que não era bom que o homem ficasse só e Ele criou uma companheira. Ele viu que o homem não conseguia chegar a Deus por suas próprias forças, Ele enviou Jesus. Ele viu que seria impossível para nós caminharmos sozinhos, Ele deixou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Então o texto diz que esse Deus fez coisas grandiosas. E a maior de todas as coisas que Deus fez foi trazer salvação para a humanidade. A salvação que é dada através de Jesus Cristo e unicamente através de Jesus. E o texto diz que toda a terra precisa saber disso. Toda a terra precisa saber que essa confusão vai passar, que esse tempo vai acabar, que essa tragédia ela não vai continuar para sempre. Essa pandemia, os especialistas dizem que ela pode durar mais um ano, mas futuramente pode vir outras piores. Mas a nossa esperança não acaba, porque ela está fundamentada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto continua: exulta e canta de alegria o habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Nós temos um motivo de cantar, tudo isso vai passar, e a igreja do Senhor, ela nunca perdeu o seu motivo de adorar, ela nunca perdeu o motivo de cantar, porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai acabar, mas nós vamos permanecer firme na rocha que é Jesus. Eu concluo essa mensagem dizendo: a nossa esperança é Jesus. Não importa como esteja a sua vida, não importa como esteja o seu coração, existe esperança. Essa esperança chama Jesus. Entregue a sua vida nas mãos dele e tenha o seu coração transformado. Que Deus te abençoe e te guarde. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você e sua família, hoje e sempre. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu entrego em tuas mãos a vida do teu filho, da tua filha que ouve esta palavra. Que ele possa sentir o abraço apertado vindo do trono da graça para o seu coração. E que a esperança do teu filho e da tua filha possa ser renovada através de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima oportunidade.